Esse episódio foi o puro suco de The Boys. Olha, você pode achar que a essência de The Boys é as mortes super explícitas ou os palavrões, mas eu acho que o suco de The Boys, a essência de The Boys, é justamente colocar essas cenas que a gente não estava esperando nem um pouquinho. E a gente nunca tá preparado de fato pra assistir, mas essas cenas constrangedoras que a gente não sabe se assiste ou se para, eu acho que é isso que faz The Boys ser tão bom. Bom, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho sobre esse episódio maluco. Já vamos começar pela teoria do Joe Kessler, que se confirmou nesse episódio, né? Tava muito óbvio naquele momento, naquela cena, a Becca falando e o Joe falando. Eu falei, mano, eles vão gritar um com o outro, quer ver? Vai acontecer, vai ser agora. Gostei da parte que eles mexem com a memória dele, porque o Joe, ele fala em algum momento que o Bruto salvou ele, mas na verdade não, o Bruto nunca salvou ele, o Bruto deixou ele pra morrer. Agora, uma coisa que eu fiquei confusa, o Joe fala que ele e o Bruto são a mesma pessoa e que ele salvou o Bruto do Ezequiel. Então o Bruto se salvou do Ezequiel. Tá, mas como você fez isso? Não foi simplesmente na mão. O Bruto não saiu na mão com o Ezequiel e ganhou. Então a gente ainda tem que ver esse parasita em ação, que essa parte ainda não mostrou. O cara tá um cadáver ambulante, sabe? Ele tá péssimo. O coitado do Samir não precisa fazer nada. É só ele ficar ali quietinho esperando ele morrer. Pelo menos se fosse sério, seria assim, né? Assim, não vou fazer nada que daqui a pouco ele morre e alguém me acha aqui. Caverna Tech. Parte mais bizarra desse episódio. O Tech Knight, ele é uma referência ao Batman. Ele é o cara rico, né? Ele basicamente não tem um superpoder. Ele até tem, mas ele não é tão útil assim pro set. O que é útil ali é o dinheiro dele, as conexões dele. Tanto que ele arranja todo aquele encontro com a galera da extrema direita. E não é porque ele tem um poder, e sim porque ele é bilionário. Nesse episódio a gente descobre que a fortuna dele vem das prisões que ele mantém, e inclusive que o plano da sábia pra ele é usar essas prisões como campo de concentração. Foi interessante ver essa interação do Capitão Pátria com o Tech Knight, porque ele trata o Tech Knight como inferior. Você nem é super, você não voa, sabe? Ele dá uma debochada, uma desprezada do Tech Knight, e realmente, tipo, o poder do Tech Knight é muito inferior do que o do Capitão Pátria, que é, tipo, praticamente invencível. Então, comparado o Capitão Pátria com o Tech Knight é um bosta, né? E ver o Capitão tratando ele mal, mesmo sendo um super, é interessante, porque, tipo assim, ele acha que os supers são superiores aos humanos, mas ele também segrega até os supers. Meu, quando o Huey entrou dentro daquela fantasia, eu sabia que ia dar bosta, eu só não sabia que ia ser esse nível de bosta, né? Como sempre, essa série, ela pega a gente de surpresa, ela bota do nada uma cena super desconfortável e estranha e absurda que a gente fica pensando quem foi o roteirista que inventou isso, tipo, da onde saiu isso? Tem gente que realmente faz isso? Se você não pensou isso, desculpa, mas eu fiquei assim, gente, tem gente que faz essas coisas? E aí eles entram lá na caverna do Batman, né? A caverna Tech. O pobre coitado do Huey, que era super fã do Tech Knight, descobre que na verdade ele é um maluco sadomasoquista. E ele entra ali no personagem. Eu acho muito engraçado que o Huey, ele sempre abraça essas coisas, por mais desconfortável que ele fique. Se a gente puxar aí na história do Huey, teve vários outros personagens que ele abraça as esquisitices e vai. Como, por exemplo, quando ele encontrou o Ezequiel a primeira vez, que ele falou assim, você lembra de mim? Você me comeu, não sei o quê. Ele vai improvisando. E foi isso que ele fez ali. Ele foi improvisando. Ele só abraçou e continuou pra não estragar o plano deles. Até o momento que a Ashley tá ali, estava engraçada a cena. Só que a gente começa a passar por um abuso sério. Por mais que ele esteja fingindo que está gostando ali da situação, ele está sofrendo um abuso, né? Não é à toa que ele fica tentando adivinhar a palavra de segurança pra poder tentar sair daquela situação. A graça da cena acaba quando o Tech Knight descobre que é o Huey ali, quando ele coloca aquele negócio na boca do Huey e fala que vai fazer buracos nele, e ele tá realmente muito desesperado. E depois, no final do episódio, ver o estado que o Huey ficou, aquilo ali foi pesado, né? Porque ele passou pela perda do pai dele, ele ainda não conseguiu superar, que foi uma perda muito traumática, porque o pai dele saiu matando geral antes de morrer, e ele próprio teve que eutanasiar o pai dele. Então, tipo, ele tá traumatizado ainda com isso. Isso é recente, no começo do episódio eles ainda estão espalhando as cinzas do pai. E aí ele pega e
sofre aquele abuso que ele mesmo se colocou naquela situação, porque ele falou, não, pessoal, eu tô de boa, eu vou lá, tal, só que ele não sabia o que esperar, ele não sabia o que ia acontecer com ele, então ele sofreu um abuso mesmo, por isso que no final do episódio ele fica tão abalado, eu fiquei com muita dor dele. Bom, e a gente teve uma palhinha a mais do plano da Sábia. Ela precisa daqueles bilionários pra invocar a 25ª emenda. Aliás, que diabo de emenda é essa? 25ª emenda Estados Unidos. 25ª emenda do ZEU, a seção 1. Em caso de destituição do presidente ou de sua morte ou renúncia, o vice-presidente deve se tornar presidente. Então, basicamente, eles querem destituir o presidente e aí colocar a Victoria Newman no lugar. Eu não precisava ter pesquisado pra descobrir isso, porque isso ficou bem claro no episódio. Nesse encontrinho aí com a extrema-direita que o Tech Knight arranjou pro Capitão Pátria, a Sábia ia explicar todo o plano e ia convencer geral a entrar nesse golpe. Só que aí a gente tem aquela cena maravilhosa que a Sábia tomou um tiro na cabeça do Leitinho. E aí a Sábia, que deveria explicar todo o plano, tomou um tiro na cabeça e ficou completamente ali lelé da cuca. Ela ficou igual a quando ela faz lobotomia nela mesma. Lembra quando ela pede pro fundo enfiar o negócio no olho dela pra atingir o cérebro? Que aí dá meio que uma brisa, ela fica meio high. Nessa hora eu fiquei um pouco preocupada com ela por causa do Capitão Pátria. E ele ficou meio de mãos atadas ali, ele não sabia exatamente o que fazer, só que ele precisava convencer os bilionários que estavam ali. Ele começa o discurso, mas ele começa a passar vergonha. Como eu já disse e vou repetir, o Capitão Pátria é burro. Ele se acha muito inteligente, mas ele não é, ele é burro. A Victoria Newman, ela entra e começa a falar ela mesma e explicar tudo pra eles. A Victoria, ela tomou as rédeas ali da situação, apesar de odiar todo mundo que tá ali, porque a Sábia teve uma conversinha com ela antes sobre como elas precisam tomar o controle pra depois conseguir o que elas de fato querem. A Victoria não é um monstro como o Capitão Pátria, só que ela também quer tomar o controle de tudo. Por ela ter sido muito tempo controlada pelo Stan Edgar e ter sido colocada de escanteio e escondida, agora ela resolveu botar as asinhas de fora. E ela sabe que pra conseguir o que ela quer, ela precisa convencer os caras. E aí a gente vê a expressão do Capitão Pátria mudar completamente. Ele odiou aquilo, mas aí eu acho que nesse momento ela acabou se fudendo, né? Porque as escutas já estavam plantadas pelo Hughie e no final do episódio mostra que eles conseguiram gravar ela falando sobre o golpe. Então eu quero saber o que eles vão fazer com isso, porque assim, só ameaça acho que não vai ficar tão interessante. Ia ser legal se eles explanassem logo pra todo mundo ver, que aí sim ia ser um rebosteio geral. E a Espoleta, hein? Eu percebo que todos os episódios, eles vão dando um pouquinho mais de informação sobre a Espoleta pra gente. E ela sempre vai cumprindo aquilo que ela fala. No episódio anterior, ela falou pra Sábia, pode continuar me subestimando que vai ser mais fácil de eu enfiar uma faca nas suas costas. E foi exatamente isso que ela fez nesse episódio. A Espoleta e a Luz Estrela tiveram ali um momento de lavar roupa suja, que foi quando a Luz Estrela dopou a Espoleta e acabou fugindo. No final do episódio, o Capitão Pátria confronta a Espoleta, falando, ué, quem foi que deixou a Luz Estrela fugir? E aí a Espoleta mostra o quão dedicada ela está pra fazer o Capitão Pátria gostar dela. Se não bastasse as cenas do sadomasoquismo, a gente ainda teve a cena da Espoleta jorrando leite literalmente na cara do Capitão Pátria. Desde o começo, desde a primeira temporada, o Capitão Pátria tem essa obsessão por leite materno. E essa obsessão tava meio deixada de lado, né? Tipo assim, a gente sabe, mas ela não era uma coisa assim muito relevante. Era só pra mostrar que ele é maluco mesmo. E aí a Espoleta faz isso por ele. Nossa, o cara fica de 4 por ela. E aí eu fiquei pensando, será que agora é ela que vai conseguir ficar com o Capitão na mão? Porque primeiro foi a Madeline lá no começo, que literalmente amamentava ele. Depois foi a Tempesta, que deixava ele soltar o raio laser no peito aqui dela. E agora a Espoleta, que tomou remédio pra conseguir amamentar. E ela até comenta que essas drogas que ela tomou pra produzir o leite deixou o coração um pouquinho maior, mas foda-se, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela não gostava da Sábia. A Sábia fez ela apanhar da Luz Estrela. E aí agora ela tem um Capitão na mão, era tudo que ela queria pra tirar a Sábia do jogo. Ainda mais porque a Sábia fica tratando ela como uma idiota. Não que ela não seja. Então eu quero saber como é que vai ficar a dinâmica aí desses três. A Sábia com certeza tem outro plano por trás, que provavelmente a gente vai ficar sabendo só no último episódio. Com a Espoleta plantando essa sementinha de que ela é a traidora para o Capitão Pátria, eu quero ver o que isso vai impactar. O Trem-Bala, que eu critico tanto o pobre coitado, eu vejo que ele está no arco de redenção dele, né? Nesse episódio ele
ajuda os The Boys quando os The Boys estão dentro da casa. Ele salva a vida do Leitinho, ele pega o Leitinho e leva pro hospital. E nesse momento que ele olha pra criança que tá ali e sorri, dá pra ver que ele fica satisfeito, sabe? Que ele fica feliz com aquela situação. Tipo, era isso que eu queria, salvar pessoas. Ganhou pontos comigo, tá? Vou parar de falar mal do Trem-Bala. Mas eu acho que isso é um arco de redenção que vai acabar com a morte dele. Eu não vejo como ele vai sair dessa situação. No começo do episódio, ele vai pro Canadá pra conseguir ligar pro Leitinho pra passar ali as informações sobre o evento que vai acontecer na casa do Tech Knight. Ele tá se esforçando pra ajudar, ele tá mesmo se redimindo, só que ele não quer morrer. Ele fala, do que adianta o meu irmão e meus sobrinhos ficarem orgulhosos de mim se eu vou ter morrido? E realmente, né? Mas essa série não gosta de matar a principal, então assim, não sei do que eu tô falando, né? E o Leitinho, hein? Será que ele vai sair dos The Boys? Ele teve ali um ataque de pânico. Desde o começo do episódio ele tava ali tentando meditar e ficar calmo. Ele já vem dos outros episódios mostrando o toque dele, mostrando a alergia no braço. Ele tá muito estressado, tem um problema com a família dele. A Sábia, ela fala sobre a filha dele, ela tá sabendo de tudo que tá acontecendo e ele percebe que a filha dele pode estar correndo perigo, além de não estar conseguindo se dedicar à filha dele. Então eu acho que toda essa soma de tudo que tá acontecendo pode ser um sinal de que ele vai sair. A médica que atende ele fala, o que você estiver fazendo, pare, que daqui a pouco você vai ter um ataque cardíaco. Eu acho que talvez pode ser um sinal. Todos os The Boys estão tudo cheio de problema. O Bruto tá com o pé na cova. O Francês se entregou pra polícia. A Químico não fala. Nossa, que ranço, mano. Fala, garota. O Hughie tá em pedaços. Ele é a pessoa mais traumatizada de todas. Tudo que ele sofreu do começo da série até agora, olha, ele é o mais prejudicado ali na cabeça. A Luz Estrela também tá surtando, tá sem os poderes. Eu não sei pra onde o Leitinho vai. Eu acho que eu no lugar dele ia falar, meu, não tá valendo, entendeu? Meu esforço não tá valendo. Então acho que a cena do hospital foi uma deixa pra dizer que talvez ele saia dos The Boys. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Eu não li os quadrinhos, então não faço a menor ideia do que vai acontecer. E eu tento fugir dos spoilers, então se não for isso, me desculpe. Mas você pode também comentar a sua teoria aqui embaixo do que você acha que vai acontecer. Refuta aí a minha. Fala, Gabriela, você tá falando merda. Mas assim, considerações finais, eu adorei esse episódio. Achei ele bem perturbador, bem zoado da cabeça. Acho que os roteiristas estão precisando passar ali pelo psicólogo, psiquiatra, tomar um remedinho. Mas é isso aí, é isso que a gente gosta de ver, essa loucura, essa verdadeira essência dos The Boys. Fez a gente gostar da série. Então comenta aqui embaixo qual é a sua teoria aí do que vai acontecer nos próximos episódios, no final dessa temporada, o que vai acontecer com o Trem-Bala, o que vai acontecer com o Leitinho ou o que vai acontecer com o próprio Bruto. Quem sabe, né? Talvez eu concorde com a sua teoria. Até a próxima e um beijo.